propósito da situação da Europa, quero dizer que a dimensão da luta sindical e social na Europa tem de ampliar-se, articulando capacidades e possibilidades de ação. Se a crise é sistémica e a contaminação é geral, a resposta tem de ser de todos. Mas é preciso agirmos, tendo presente que o projeto para que os trabalhadores foram convocados e mobilizados está posto em causa. A coesão económica e social, a evolução social no progresso, a dimensão social do mercado interno tornaram-se expressões carentes de sentido. O futuro do euro é uma enorme interrogação. O projeto político europeu não é reformável com o atual domínio da direita e da extrema-direita. É preciso novas relações de forças e não podemos ter a tratar das saídas dos buracos aqueles que foram atores e as práticas que conduziram ao desastre. Temos, pois, como prioridade de criar uma forte e nova dinâmica social. Fazer crescer a consciência coletiva e mobilizar para as alternativas são os grandes desafios que os sindicatos europeus, aqueles que não se submetem às inevitabilidades, têm de tomar em mãos. E sabemos que são a esmagadora maioria. Temos de agir articuladamente e ser ofensivos. E também fazer da intervenção no espaço na Organização Internacional do Trabalho uma importante frente de ação. Quero dizer, até pela posição que a CGTP ocupa, que o movimento sindical de classe, que se expressa e organiza com várias nuances, tem de agir de forma dinâmica nos espaços em que se move como contributo para essa dinâmica e movimento mais amplo. Camaradas e amigos, nestes últimos 4 anos a situação nacional foi progressivamente dominada por uma crise económica profunda, integrada numa crise política e social que afetou todos os domínios da organização e vida da sociedade portuguesa, de políticas antilaborais. Criando cortinas de fumo e usando desinformação, os poderes político e económico criaram nos portugueses e portuguesas 2 ideias mentirosas. A primeira é de que a dívida é do Estado, pretensamente para pagar pensões de reforma, subsídios de emprego, educação, etc. Escondendo o que é a responsabilidade e a dimensão da dívida privada. A segunda é a maldosa noção de que todos os portugueses viveram acima das suas possibilidades. Manipulação esta que visa desresponsabilizar aqueles que enriqueceram à custa do saco ao povo e ao Estado e esconder os resultados da corrupção e do compadrio entre poder político e poder económico. Por outro lado, de forma politicamente criminosa, tentam que a juventude se renda à inevitabilidade de viver pior que os seus pais ou avós e incentivam-nos à imigração como lógico, como sentido do futuro. Durante 2010 foram aprovados sucessivos programas de austeridade que agravaram as condições de vida da maioria da população e que no plano político vieram a culminar na rejeição do chamado PEC 3 na Assembleia da República, que conduziu à queda do governo do Partido Socialista de José Sócrates e à marcação de eleições antecipadas, de onde resultou o governo da direita PSD-PP. A jeito para o afundamento. Pode parecer um exagero o que vou expressar, mas é um facto que a política de austeridade teve um novo impulso suicidário com o recente acordo de concertação social, desde logo porque feito num contexto de rápido agravamento da situação do país. Vejamos como estes 2 factos se relacionam. A fazer fé na imprensa financeira, designadamente no Financial Times, Portugal terá entrado no terreno do incumprimento da dívida. Por outro lado, desde 13 de janeiro, as 3 principais agências de notação classificam as obrigações soberanas portuguesas num nível chamado lixo. O resultado imediato foi o aumento dos juros da dívida e o disparo dos seguros contra o incumprimento da dívida. Por outro lado, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional prevêem a entrada em recessão da área do euro em 2012, respectivamente, em menos 3% e menos 5%. O que
a confirmar-se, afetará as exportações do país. Se não, vejamos, a Espanha estará em recessão e a França e a Alemanha em estagnação. O Fundo Monetário Internacional está consciente da situação criada e Christine Lagarde veio ao público defender o crescimento e afirmar, num tom dramático, que já não se trata de salvar este ou aquele país, mas de salvar o mundo de uma espiral económica recessiva. Espiral recessiva essa que o Fundo Monetário Internacional ajudou a criar, pois em conjunto com as autoridades europeias e o Banco Central foi e é responsável por programas de austeridade brutais que conduziram à ruína à Grécia, o mesmo estando a acontecer connosco, e outros seguirão, pois as economias são interligadas. Foi este o contexto em que o Governo, patrões e o GT estabeleceram um acordo de concertação social. Ora, o acordo, no seu âmago, não é estímulo da economia, mas reforço da austeridade. Ele tem a diminuição da retribuição e da desregulamentação do trabalho, um retrocesso social sem precedentes depois de 25 de Abril, ou seja, ele é um acrescento de medidas restritivas. Este acordo, foram os próprios patrões que o disseram em várias entrevistas, acabou por se resumir às mexidas na legislação laboral para intensificar a exploração, como aqui já disse. E sempre este tipo de acordos foi justificado para resolver problemas da produtividade e da competitividade. Sempre que terminaram um acordo, não passou muito tempo que desencadearam o ataque para um outro. Ele está. Logo, 1 ou 2 dias a seguir, vem um elemento da Troika, ontem já acompanhado por responsáveis de confederações patronais, a dizer que é preciso ressuscitar o debate para a redução da taxa social única. Não tínhamos dúvidas do sentido deste acordo e o sentido com que nos querem impor estes programas de austeridade merece mesmo uma resposta muito grande da nossa parte. Camaradas e amigos e amigas, com a luta e com a empenhada intervenção sociopolítica que fizemos, e foi muita, derrotamos a meia hora, ou seja, derrotamos as 2 horas e meia de trabalho forçado. Obteremos novas vitórias. Com sentido de responsabilidade, participamos no processo da concertação até o momento em que passaram à discussão na especialidade. Ou seja, estava confirmado que o acordo seria um desastre e a CGTP não se podia comprometer com os pormenores, porque isso seria utilizado para credibilizar o acordo. Agora, dizemos que o acordo não é lei, e não é mesmo. E, acima de tudo, dizemos que ele não pode e não vai ser prática, porque nós vamos cumprir. Ou seja, camaradas, nós sabemos que há um processo em andamento, mas há leis a produzir e há práticas a desenvolver. E nós dizemos, em defesa dos interesses dos trabalhadores e do país, não aceitamos a desregulação unilateral dos horários de trabalho e da organização do trabalho, os bancos de horas limitados ao não pagamento do trabalho extraordinário, a redução do valor de trabalho extraordinário e a eliminação de descanso complementar, porque isto não resolve problemas estruturais do país. Não aceitamos despedimentos mais fáceis e mais baratos. Não aceitamos trabalho gratuito, com o aumento do tempo de trabalho, a redução de dias de férias, a redução do número de feriados. Não aceitamos as imposições das pontes com dias de férias por decisão unilateral do patrão, a redução das remunerações e a redução dos subsídios de emprego. E a propósito dos dias de férias, isto é tempo de se fazer uma observação forte sobre a exigência de princípios éticos. Este país, e não faltaram fazedores de opinião que andaram a alimentar a seguinte ideia até há pouco tempo.
As pontes em Portugal são um exagero. As pontes, isto é o significado dos trabalhadores malandros, né? Aproveitam isto para me trabalhar. Ora, sempre no setor privado, desde que eu me conheço, e posso dizer que até comecei, essa foi uma das coisas que começámos a negociar ainda antes do 25 de Abril, as pontes no setor privado eram negociadas conforme os interesses da produção das empresas e são negociadas e muitas vezes utilizando dias de férias dos trabalhadores. É isso que se passa. Exatamente. Eles diziam que isto era uma demonstração da malandrice dos trabalhadores portugueses. Mas agora, neste acordo, inscrevem que essa determinação já não é partilhada, ou seja, não é discutida entre trabalhadores e as suas organizações e o patrão, mas passa a ser decidido pelo patrão e acabou-se. As pontes já são boas para o país. Isto é uma falta de ética, uma falta de verdade. O tempo não pode ser pertença do patrão para este gerir unilateralmente, infernalizando a vida dos trabalhadores e das suas famílias e aumentando a exploração. E o salário não pode voltar a ser mero subsídio de subsistência. É por isso, por tudo isto, que vamos já no dia 11 de fevereiro fazer uma grande manifestação nacional em Lisboa. Mesmo das críticas injustas, às vezes apanha-se qualquer coisa. E a todos vós, um grande abraço, um abraço de grande confiança no futuro. Porque ninguém vai desistir do seu combate. Um sindicalista é o para toda a vida. Não é? E, com todos, nós temos aí grandes desafios, mas vamos prosseguir e vamos continuar a reforçar esta central e a ter capacidade para a resposta aos desafios e aos problemas com que se debatem os trabalhadores portugueses. É já em 11 de fevereiro a ação para a qual deixamos um apelo a todas as forças que estão com os trabalhadores, a todas as entidades, a todas as instituições. É uma ação necessária de mobilização geral neste momento. É muito importante. Nós apenas tomamos, como é da nossa responsabilidade, a decisão, mas é uma ação aberta, muito necessária para a defesa da democracia e pela construção do novo rumo. Dizemos, vamos todos mobilizar para uma grande manifestação, mas vamos neste Congresso traçar rumos muito seguros para um sindicalismo de êxito nos próximos 4 anos. Este grande coletivo é capaz disso. Vivam os sindicalistas portugueses!